Olá, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre câncer de mama. Então, nós vamos seguir esse cronograma aqui e vamos dar início, então, falando sobre epidemiologia e o panorama atual do câncer de mama. Bem, o câncer de mama é uma das principais doenças crônicas que acometem as mulheres em todo o mundo. O aumento da incidência do câncer de mama está relacionado ao aumento da expectativa de vida, à urbanização e ao estilo de vida da mulher moderna. O câncer de mama é o mais incidente no mundo, né? Vocês podem notar aqui, ultrapassando inclusive o câncer de pulmão, né? Com uma estimativa de 2,3 milhões de novos casos, que corresponde a 11,7% do total de câncer, dos cânceres, né? É também responsável por ser a quinta causa de morte por câncer, no geral. No Brasil, excluindo-se os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama ele é o mais incidente na população feminina, com uma estimativa de 66.280 novos casos para o triênio 2020 e 2022. Em Santa Catarina, foram estimados para 2020 3.370 casos novos de câncer de mama. A taxa de mortalidade também é importante e segue a tendência no mundo, né? Representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira, com 14,23 óbitos para cada 100 mil mulheres. O câncer de mama pode ocorrer em homem também, mas é raro, né? Somente 1% dos casos ocorrem em homens. É raro antes dos 35 anos, pode acontecer, né? Mas é raro. Quando a incidência passa a aumentar progressivamente, sobretudo após os 50 anos. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco e de proteção para câncer de mama, né? Então, os fatores de risco, aqueles que vão aumentar o risco para a paciente ter câncer de mama. Os dois principais, até coloquei em destaque aqui, são a idade e o sexo feminino, né? Então, eu sempre falo para as pacientes, né? Elas às vezes falam, mas eu não tenho histórico familiar, mas o principal fator de risco para ter câncer de mama é o sexo feminino, é ser mulher, né? Porque para cada 100 casos de câncer de mama, né, somente vai ser em homem. Então, o sexo feminino por si só ele já é um fator de risco muito importante, né? O outro é a idade, né? Com o avançar da idade, o risco, sobretudo após os 50 anos, o risco para câncer de mama ele vai aumentando progressivamente. Alguns outros fatores de risco para câncer de mama, fatores ambientais e comportamentais, fatores da história reprodutiva e hormonal e fatores genéticos e hereditários. Eu vou comentar um pouquinho sobre alguns que já estão muito bem estudados, né? E que tem uma importância bastante grande. Então, obesidade e sobrepeso, principalmente após a menopausa. Por que isso, né? Então, após a menopausa, existe um aumento nas pacientes obesas, né? Dos esteroides circulantes, devido a uma maior conversão periférica da androstenediona em estrona, né? No tecido celular subcutâneo. E também a gordura, né? Ela gera um ambiente inflamatório, favorecendo a atuação de agentes mitogênicos e anti-apoptóticos, né? Consumo de bebida alcoólica é outro fator de risco, né? E está relacionado diretamente com a quantidade de álcool ingerida diariamente. A principal hipótese da bebida alcoólica ser um fator de risco é porque os efeitos carcinogênicos dos metabólitos do álcool
interferem, ou aumentam o risco, e também outras hipóteses é que existe uma interferência no metabolismo do estrogênio. Em relação aos fatores genéticos hereditários, então, casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, se a paciente apresenta, né? E também alterações genéticas, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2, na própria paciente ou em familiares. Existem alguns fatores que são considerados de proteção para o câncer de mama, né? Um é amamentar, né? Então, a amamentação, ela confere um fator de proteção. Para cada 12 meses de amamentação, existe uma redução no risco relativo para ter câncer de mama em torno de 4,3%. Não quer dizer que a paciente que não amamenta, ela tem um fator de risco, vamos dizer assim, né? Porque não amamentou. Não. Só quer dizer que se ela amamentar, ela vai ter um fator de proteção. Outros fatores considerados de proteção, então, é realizar atividade física, dieta saudável, aquela dieta mediterrânea, né? Com azeite, verduras, né? Menos carne vermelha, né? Bastante peixes, então uma dieta saudável e controle do peso. Bem, em relação ao câncer de mama que está ligado à parte genética, então ele corresponde a apenas 5 a 10%, né? E geralmente ele aparece em pacientes mais jovens e que possuem uma história familiar mais rica, né, em câncer, geralmente câncer de mama, ou ovário, né? A mutação gênica, ela pode acontecer em genes de alta penetrância ou genes de média penetrância. Os dois genes implicados no câncer de mama, os principais, são o BRCA1 e o BRCA2. Quando eles estão mutados, eles conferem um alto risco para o paciente desenvolver câncer de mama ao longo da vida, em torno de 60% a 80%. Mas aqui a gente deve lembrar que o fator genético, quando a paciente apresenta a mutação, ele é um fator de risco assim, muito importante, mas ele é apenas 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Isso quer dizer o quê? Que 90 a 95% das pacientes que têm câncer de mama não têm qualquer alteração genética, pelo menos conhecida, né? Bem, em relação ao quadro clínico, gente, eu vou tirar um pouquinho a câmera aqui para não atrapalhar os slides, tá? Então, as pacientes podem se apresentar assintomáticas, sem sintoma nenhum, só com alterações aos exames, às vezes aos exames de rotina, né? Então, alterações à mamografia, ultrassom, podem se apresentar com nódulos palpáveis, com linfonodomegalia axilar, com hiperemia da pele da mama, descarga mamilar espontânea ou em água de rocha ou sanguinolenta, com ulceração da pele da mama, lesão eczematóide do complexo areolo-papilar, áreas de abaulamento ou retração das mamas, inversão mamilar recente, aguda, que não tinha, né, passou a ter, e dor na mama, geralmente o câncer de mama que cursa com dor, ele é muito raro, é apenas 1% dos cânceres de mama, e quando isso acontece, é uma dor bem localizada, unilateral, né, e persistente. A paciente pode apresentar um desses sinais, sintomas, ou alguns juntos, né? Bem, em relação às formas de apresentação do câncer de mama, então, como a gente viu no slide anterior, ele pode se apresentar de diversas formas, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente comentar. Então, na primeira foto,
no canto superior esquerdo, nós vemos uma mama com bastante hiperemia, né? Então, lembrar, né? Claro que através de uma boa anamnese, um exame físico, a gente vai ter condições de fazer algumas diferenciações, se é uma mastite ou não, né? Lembrar aqui que ele pode ser um sinal, né, de um carcinoma inflamatório, que é um tipo de câncer de mama bastante agressivo, né? Na foto ao lado, foto do meio, então, nós temos uma lesão eczematóide da areola e mamilo, né, com destruição do mamilo, né? Lembrar que tem um tipo de câncer de mama que cursa com essa apresentação, que é o carcinoma de Paget. Na foto ao lado, no canto superior direito, então, eu trouxe aqui para lembrar que o câncer pode ser tão agressivo e num estadiamento tão avançado, né, como essa foto acima, em que o tumor já invadiu a parede torácica, né, mas felizmente ele é uma forma de câncer, uma forma de apresentação mais rara, né. Na foto abaixo, então, inferiormente à direita, a gente tem uma retração de pele na junção dos quadrantes inferiores, né? Lembrar também que pode ser uma apresentação do câncer de mama. Na foto do meio, então, essas duas fotos onde aparecem os mamilos, né, com um derrame papilar. Lembrar que os derrames papilares suspeitos, né, que merecem uma investigação, são os derrames aquosos ou serosos e os derrames papilares sanguinolentos. Não quer dizer que eles sejam obrigatoriamente malignos, né? Eles são suspeitos e merecem uma investigação. E o câncer de mama pode se apresentar com uma dessas formas. Na foto inferior à esquerda, retração de mamilo, né? Então, a retração de mamilo, se ela for recente, ela é considerada suspeita, né? Porque pode ser uma forma de apresentação de um câncer de mama retroareolar que está retraindo o mamilo, né? Bem, os tipos de tumores de mama, o câncer de mama, ele é predominantemente do tipo epitelial, né? Carcinoma. Os sarcomas são bastante raros na mama, né? Os tipos histológicos, então, principais, né, são os carcinomas ductal in situ, que é aquele que não invadiu a membrana basal, então ele está contido dentro do ducto, e uma coisa bastante importante em relação a esse tipo de câncer é que ele não tem o poder de dar metástase, né? Dos carcinomas invasores, os dois tipos principais, então, são o carcinoma invasivo tipo não especial, que também é chamado de carcinoma ductal invasivo, sem outras especificações, e ele corresponde à maior parte dos carcinomas de mama, em torno de 70% a 80%. O outro tipo também com uma frequência também maior em relação aos outros, né? É o carcinoma lobular invasor, que corresponde então a 8% dos cânceres de mama, e a gente ainda tem alguns outros tipos mais raros, né, na classificação histológica, e que não vou comentar aqui, mas para vocês saberem que existem alguns tipos mais raros, papilíferos, medulares, né? Do carcinoma lobular invasor, só vou deixar um adendo aqui, né? Qual é a diferença, assim, entre os dois? Algum é de pior ou mau prognóstico, do carcinoma ductal ou do lobular? Os dois são de prognósticos semelhantes, só que o lobular, ele tem uma particularidade, né? O carcinoma lobular, ele tem uma tendência a ter mais focos na mesma mama, a gente chama de multifocal, né? Ou a ter uma tendência a ser mais bilateral, ter outros focos na mesma mama. Então, quando a gente detecta através de uma biópsia, né, um carcinoma lobular, a gente tem que estar muito atento para a mama com a doença, né, e também um olhar para outra mama. Bem, em relação
aos subtipos moleculares de câncer de mama, que é uma outra classificação, né? Então, uma classificação histológica, a gente viu que são os carcinomas, né? Em relação à classificação dos subtipos de câncer de mama, eles podem se classificar de acordo com a imunohistoquímica ou a biologia molecular, né? E eles diferem marcadamente no prognóstico e na terapêutica, né, no tratamento. Então, basicamente, eles são classificados nos triplo negativos, nos tumores HER2, são aqueles que expressam o receptor para fator de crescimento epidérmico humano tipo 2, e os tumores luminais, luminal A e luminal B. Esse quadro aqui na lateral, a gente pode ver um pouquinho de cada tumor, né? Em relação à expressão de receptores, ao estadiamento histológico, o grau histológico, ao prognóstico e à resposta ao tratamento. Então, por exemplo, aqui, os tumores triplo negativos, eles não expressam nenhum receptor, nem o HER2, né? Então, eles são tudo negativos. Em relação ao grau histológico, ele é um grau 3, né? É um tumor mais indiferenciado. É um tumor também de pior prognóstico e ele responde bem à quimioterapia. Vamos lá para o outro extremo, né? Que são os tumores luminais. O tumor luminal A, ele é o tumor de melhor prognóstico, né? Também ele corresponde à grande maioria dos tumores, né? A maioria dos tumores são luminais A. Então, os tumores luminais A, eles expressam os receptores de estrogênio e progesterona. Normalmente, eles têm um grau histológico mais baixo, né? 1, geralmente. O prognóstico é melhor. E como eles expressam os receptores de estrogênio, eles também respondem muito bem à terapia endócrina ou à hormonioterapia, que a gente chama, né? O HER2, então, é aquele tumor que ele expressa esse receptor do fator de crescimento epidérmico, né? O grau histológico, então, ele fica aqui intermediário, né? Ele pode ter um grau 2, 3 ou 1, né? Prognóstico também é um pouco mais reservado que os luminais. E em relação à resposta à terapêutica, ele responde muito bem aos anticorpos monoclonais, né? Para vocês terem uma ideia. Em relação à progressão da doença, o câncer de mama, ele pode se disseminar locorregionalmente, né? Então, eles drenam, as células cancerosas drenam para os linfonodos regionais. Recentemente se descobriu que as células tronco tumorais, elas circulam pelo sistema sanguíneo e linfático, mesmo em estágios iniciais, né? O que faz com que o câncer de mama já seja considerado uma doença sistêmica mesmo inicialmente. Em relação à metástase à distância, então a gente tem alguns sítios de metástases. Esses aqui que estão expostos são os mais frequentes e eles estão por ordem decrescente, né? Então, as principais metástases são para osso, pulmão e pleura, fígado e cérebro, né? Ainda a gente tem assim um adendo, né? Que de acordo com os subtipos moleculares, que eu falei anteriormente, os triplo negativos, o HER2 ou os luminais, esses tumores podem ter diferentes preferências por sítios de metástases. A grande maioria, a metástase principal é óssea. O único que é um pouco mais diferente é o triplo negativo, que ele tem uma predileção por meta cerebral e por meta visceral. Em relação ao diagnóstico.
Então aqui eu não vou falar muita coisa porque a gente já comentou um pouco desses exames na nossa aula de propedêutica mamária, né? Então, para lembrar que os exames de imagem, a gente tem a mamografia e a ultrassonografia, né, que são considerados assim a dupla dinâmica, né, para a investigação mamária. E a gente também tem a ressonância magnética de mamas como um exame complementar ou também um exame para avaliação daquelas mamas de difícil elucidação ou para aquelas pacientes de alto risco, né? Como eu comentei num slide anterior, aqueles carcinomas lobulares, hoje em dia é uma indicação bastante frequente a gente, quando tem uma biópsia de carcinoma lobular, fazer uma ressonância, porque esse tipo histológico, né, ele tem uma tendência a ser mais bilateral, a ter outros focos, então a ressonância vai muito bem para elucidar esse tipo de câncer, né? Então eu não vou me ater muito aqui, né? Mas vocês sabem que, né, paciente acima de 50 anos, de 40 a 50 anos, o principal exame para detecção de um câncer é a mamografia, né? Bom, com relação ao diagnóstico por biópsia, né? Então, a biópsia para detecção do câncer de mama, ela tem que ser histológica, né? Então, quer dizer o quê? O diagnóstico definitivo do câncer de mama, ele tem que ser através de uma biópsia histológica, né? Que pode ser, então, realizada por agulha grossa ou por uma biópsia incisional ou excisional, né? As biópsias por agulha grossa, então a gente tem a corebiópsia ou a mamotomia, né? Não sei se vocês recordam, na aula de propedêutica mamária, né, eu falo sobre a corebiópsia e a mamotomia. A corebiópsia a gente tem com mais facilidade, né? É um exame um pouco mais barato, né? Então não é todo o hospital que tem o aparelho de mamotomia, né? Então a gente utiliza bastante a corebiópsia. Aqui eu trouxe até uma seringa com agulha, né? Acoplada num aparelhinho para fazer o vácuo. Então, por que eu trouxe isso? A punção, ela vai ficar especificamente indicada para avaliação de, por exemplo, linfonodos axilares, né? Uma punção de um nódulo de mama que dá carcinoma, obrigatoriamente a gente tem que ir para a biópsia histológica, porque é o diagnóstico definitivo, né? A punção ela vai servir para avaliação principalmente dos linfonodos axilares. Ok. Nós vamos falar um pouquinho dos fatores prognósticos no câncer de mama. E o que são os fatores prognósticos? São aqueles que determinam o risco de recorrência e morte relacionados ao câncer de mama. E eles determinam também a história natural da doença, independentemente do tratamento realizado, né? Como é que a doença vai evoluir independente do tratamento. Então, a gente tem alguns fatores prognósticos anatomopatológicos, né? Como o tamanho do tumor, se existe invasão dos linfonodos, extravasamento extracapsular dos linfonodos, o grau histológico e nuclear, né? O grau 1 é bem diferenciado, o 2 é moderadamente, o 3 é o pior, é o indiferenciado. Se existe invasão vascular, invasão linfática ou perineural no tumor, se existe inflamação peritumoral, infiltração da pele ou parede torácica. Todos esses são considerados fatores prognósticos anatomopatológicos. Fatores prognósticos imunohistoquímicos. Então, são os receptores hormonais. Quando eles estão presentes, é considerado, vamos dizer assim, melhor, né?
a presença do HER2 e a presença do Ki67, que é um marcador de proliferação tumoral. Em relação aos fatores prognósticos moleculares, então a gente já comentou, né, dos subtipos moleculares. O luminal A, então fazendo uma revisãozinha, é aquele que possui receptor de estrogênio e progesterona positivo, o HER2 negativo e o Ki67, o marcador de proliferação tumoral, baixo, né, menor que 14%. O luminal B, ele possui os receptores de estrogênio e progesterona positivo, ou às vezes pode ter o receptor de progesterona negativo. O HER2 pode estar presente ou não. E o Ki67, ele é um pouco mais alto, né? O marcador de proliferação tumoral ele é um pouco mais alto, acima de 14. Os tumores HER2 enriquecidos, ou HER2 simplesmente, então eles apresentam o HER2 superexpresso e os receptores de estrogênio e progesterona são negativos. E os basaloides, que são os triplo negativos, né? Que não expressam nem os receptores de estrogênio e progesterona, nem o HER2. Né? Eles são considerados fatores prognósticos por quê? Né? Porque a gente sabe que do luminal A para baixo, o prognóstico vai piorando. Né? Então, esses dois são de melhor prognóstico, esses dois são de prognóstico um pouco mais reservado. Nós vamos falar agora sobre o estadiamento. Né? O estadiamento do câncer de mama ele tem um papel importante para a definição do prognóstico também, né? Da progressão da doença e também do tratamento. Então, é utilizado o sistema TNM, da União Internacional contra o Câncer, onde T é o tamanho do tumor, N são os linfonodos regionais, né? Então, são eles os linfonodos da axila, os níveis 1, 2 e 3. Esses níveis são os locais onde os linfonodos se encontram. E os linfonodos supraclaviculares do mesmo lado, né? Ipsilaterais à doença. E o M é considerado as metástases à distância. Na última edição do TNM, que foi a 8ª edição, o American Joint Committee on Cancer, ele incorporou outras características na classificação do TNM, né? Além do tumor, N, que são os linfonodos, e M, as metástases, ele foi incorporado, né? O grau histológico, variando de 1 a 3, e incluiu também o HER2, se ele estava superexpresso ou não, e os receptores de estrogênio e progesterona, se eram positivos ou negativos. Né? Então, com isso, o estadiamento do câncer de mama ele ficou muito mais completo, mas também ele ficou muito mais complexo de se realizar, né? Então, para isso até existem calculadoras, aplicativos no celular para a gente calcular o estadiamento, porque ele ficou muito grande, né? Bem, aqui nós vamos falar um pouquinho então do estadiamento e também da incorporação desses fatores biológicos que eu falei, né? Com a 8ª edição do TNM. Então, aqui vocês podem ver, são 4 mulheres, né, com câncer de mama, com o mesmo estadiamento, né? Então, todas elas, o estadiamento está aqui, né? O câncer de mama invasivo, sem outras especificações, estadiamento T2, N1, N0. Né? Então, o que quer dizer isso? T2 é um tumor de 2 a 5 centímetros. N1 tem axila comprometida, um linfonodo comprometido. N0 não tem metástase, estadio clínico 2B. Todas essas 4 mulheres têm o estadio clínico 2B. Né? Mas
elas têm tumores biologicamente diferentes um do outro, né? Uma é triplo negativo, outra é luminal A, né? Então, o mesmo estadio da doença para essas 4 mulheres, mas com prognósticos diferentes, porque a biologia tumoral é diferente, né? Então, com a descoberta e a incorporação de fatores biológicos, ficou evidente que para um mesmo estadiamento, as pacientes podem evoluir de forma diferente, né, de acordo com a biologia tumoral. Então, pacientes, às vezes, com o mesmo estadiamento, uma evolui pior, uma evolui melhor, né? Então, porque difere a biologia tumoral. Isso é uma coisa bastante importante. E vamos falar um pouquinho também do tratamento. Então, o tratamento do câncer de mama, ele está relacionado com o subtipo do tumor, né? A gente já falou anteriormente, triplo negativo, HER2 ou luminais. Então, nós vamos escolher o tratamento de acordo também com esses subtipos. Por exemplo, nós sabemos que os triplo negativos, eles, vamos dizer, são tumores que podem dar metástases mais rapidamente, né? E como eles respondem bem à quimioterapia, na grande maioria dos casos, para os triplo negativos, a gente inicia o tratamento com quimioterapia e não com cirurgia, né? Então, quando a gente vai pensar em tratamento, nós vamos pensar nisso aqui. Avaliar o subtipo de tumor, avaliar o estadiamento anatômico clínico dessa paciente, né, em relação ao câncer, e também as preferências da paciente. Às vezes a gente pode indicar uma cirurgia mais conservadora, né, de não precisar tirar a mama toda, e a paciente optar, não, eu prefiro tirar a mama toda. Então também nós vamos levar em consideração a preferência da paciente. Então, o tratamento do câncer de mama, ele vai incluir a cirurgia, o tratamento sistêmico, quimioterapia ou hormonioterapia, que é a mesma coisa que endocrinoterapia, e o tratamento local ali, a radioterapia, né? A gente pode utilizar um desses 3 pilares, ou os 3, ou 2, né? O tratamento é bastante individualizado. Então, eu trouxe aqui para vocês só terem um conhecimento, claro que não precisam gravar isso aqui, né? Mas é bom vocês saberem. Então, o tratamento cirúrgico do câncer de mama, ele pode ser feito através da mastectomia, onde a gente retira a mama toda, e aí nós temos algumas técnicas de mastectomia, né? Então, temos a mastectomia radical ou radical modificada, né, que retira toda a mama e retira também os linfáticos axilares. A mastectomia simples, que retira só a mama, não mexe na axila. Essa skin sparing mastectomy, o que é? Se retira a mama, mas se preserva a pele. Então, eu costumo falar que se retira o recheio da mama, né? O miolo, e se preserva a pele. Também é chamada de adenomastectomia, né? Essa outra técnica, nipple sparing mastectomy. Então, o que é? Retira o miolo, o recheio da mama, né? Faz uma mastectomia, mas preserva a areola e o mamilo, né? Preserva a pele, a areola e o mamilo. Então, esses são os tipos de mastectomia. As cirurgias conservadoras são aquelas que retiram uma parte da mama, né? Mas preservam a mama. Então, elas podem ser do tipo quadrantectomia, quando a gente retira um quadrante da mama. Normalmente, esse nome quadrantectomia está relacionado também a gente retirar esse quadrante com uma pele em cima, né? Ou pode ser do tipo setorectomia, que a gente retira como se fosse retirar um quadrante da mama, só que a gente preserva a pele. E também as cirurgias reconstrutoras e oncoplásticas, que a gente hoje em dia utiliza bastante, né? Reconstruções com próteses ou tecidos homólogos da própria paciente, né? E a cirurgia da axila, que pode ser
a retirada dos linfonodos na sua grande maioria, né, que é a linfadenectomia total, ou parcial, ou utilizar o linfonodo sentinela. Então, eu vou mostrar uma sequência de fotos aqui para vocês, para ilustrar melhor, né, para vocês entenderem melhor. Então, a mastectomia radical modificada. Então, aqui dá para ver, né, a gente faz uma incisão, a gente chama de Stewart, uma incisão oblíqua na mama. A gente retira a pele da mama, areola e mamilo, né? E se retira toda a área da mama aqui dentro, né? Também se retira a parte da axila. Então, aqui o que dá para ver? Já foi retirada a mama aqui, né? Esse aqui é o músculo peitoral maior, esse aqui é o músculo peitoral menor, né? Aqui está a veia axilar e os linfonodos normalmente eles ficam aqui, ó, e embaixo da veia, né? Então, aqui abaixo do peitoral menor é o nível 1 da axila, embaixo do peitoral menor é o nível 2 da axila e acima do peitoral menor, até a entrada da parede torácica aqui, é o nível 3. Então, na mastectomia radical modificada, a gente esvazia esses 3 níveis. Na cirurgia conservadora, então, a gente tem a quadrantectomia, que a gente tira um quadrante, né, e retira a pele em cima desse quadrante. A setorectomia, a gente não precisa retirar a pele, a gente vai fazer uma incisão e retira só a parte de dentro, né? Aqui uma cirurgia, então, onde se fez aquela mastectomia com preservação da pele, areola e mamilo e a reconstrução imediata. Então, assim, esteticamente fica muito bom, né? Então, vocês podem ver, ó, foi retirado todo o recheio da mama, mas se preservou a pele e a areola e se foi colocada uma prótese, né? Aqui é aquela quadrantectomia clássica que eu falei para vocês. A gente retira um quadrante e retira a pele em cima. E as abordagens oncoplásticas, né? Que se utiliza técnicas de cirurgia plástica para retirar o tumor e reconstruir a mama. Em relação ao tratamento cirúrgico da axila, eu vou comentar um pouquinho aqui rapidamente, né? Só para vocês entenderem um pouco, né? Nós vamos falar principalmente do linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela axilar? É o primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática proveniente da mama. Quando se retira ele e ele está negativo, o que se pensa, né, e o que foi estudado inicialmente, é que se ele estivesse negativo, os demais também deveriam estar. Então, assim como o tratamento do câncer de mama, o tratamento da axila também, em relação ao câncer de mama, ele começou de uma forma mais radical, né? E posteriormente, com os estudos, foram se aperfeiçoando, né? Foram sendo realizados mais estudos em relação aos linfonodos axilares, as cirurgias foram ficando cada vez menores, né? Isso para a mama também, né? Se começou radicalmente e depois foi se observando que não se precisava de tanta radicalidade para tratar o câncer de mama, né? Então, inicialmente se começou com a dissecção dos linfonodos axilares de toda a cadeia, dos níveis 1, 2 e 3, né? Posteriormente, Juliano, né, em 94, eles publicaram esse estudo do linfonodo sentinela, que ele era detectado através da injeção de um corante, o azul patente. Posteriormente, o médico italiano, né, Dr. Veronese, ele publicou um outro artigo, né, usando um radiofármaco tecnésio para se identificar esse linfonodo sentinela, esse primeiro linfonodo que recebia a drenagem do tumor, né?
passou-se, então, a gente começou a fazer o linfonodo sentinela e aí passou-se um tempo, né, que foram feitos mais estudos, né, e em relação ao biópsia do linfonodo sentinela e linfadenectomia axilar, e se ampliou a discussão da necessidade da dissecção axilar para estadiamento e viu que não tinha diferença na mortalidade, né? Em torno de 75% das pacientes com linfonodo sentinela positivo, apenas esse linfonodo estava comprometido, né? Então, quer dizer que o restante todo da cadeia linfonodal não estava comprometida, né? Então, que talvez, vamos ver nesse próximo slide aqui, que talvez se um linfonodo sentinela estivesse comprometido, talvez a gente pudesse evitar de fazer uma linfadenectomia axilar total, né? Porque era o preconizado. Então, quando se iniciou a retirada do linfonodo sentinela, então, se ele estava comprometido, se ele estava positivo, se procedia a linfadenectomia axilar completa. Se ele estava negativo, não se fazia mais nada. E, então, em 2013, esse estudo importante, esse ACOSOG Z0011, né? Ele viu através desse estudo, então, que no caso de 1 ou 2 linfonodos sentinelas positivos, não era mais necessário realizar a dissecção axilar completa, né? Então, isso para tumores pequenos, até 5 centímetros, né? T1 ou T2. A axila na palpação era clinicamente negativa e quando tivesse até 2 linfonodos sentinelas positivos. Então, isso foi um marco, né, de um tratamento cirúrgico mais agressivo para a axila, né, que era anteriormente, se retirava toda a cadeia linfática da axila, se passou a ser mais conservador na axila, né, e viu que em relação à sobrevida isso não tinha uma diferença muito significativa se a gente retirava o linfonodo sentinela ou se fazia a linfadenectomia axilar total. Então, aqui é só para vocês verem como é que a gente acha esse linfonodo, né, na cirurgia. Então, a gente pode detectar esse linfonodo através de 2 técnicas, a injeção de um corante, né, esse corante é injetado na hora da cirurgia, então a paciente já está anestesiada, né, está tudo preparado para a cirurgia, a gente injeta esse corante, que é o Patent Blue, o azul patente, né? A gente injeta periareolar ou peritumoral, espera uns 15 minutos e vai fazer a abordagem da axila, né? Ou a gente pode também utilizar o tecnésio, né? Que é a injeção de um radiofármaco que se injeta antes da cirurgia, né? Pode ser no mesmo dia ou até um dia anterior, se injeta na mama. E aí, na hora da cirurgia, a gente utiliza um aparelho, o probe, que ele capta esse material da medicina nuclear e a gente consegue, através, né, de uma incisão axilar, achar o linfonodo sentinela, que é aquele que recebe a primeira drenagem do tumor. Então, aqui tá qual é o motivo, né, o grande motivo ali, de a gente tentar ser o menos radical possível com a axila. Claro, quando isso permite, né? Quando o caso permite. Então, o risco de se esvaziar toda a axila, que vocês conseguem ver, né? Os linfonodos axilares, né? Eles vão até aqui, né? Aqui para dentro da cavidade do tórax a gente não mexe, mas a gente mexe aqui tudo. Aqui dá para até ver, ó, o peitoral menor. Então, o nível 1 da axila, o nível 2 e o nível 3, né? Quando a gente faz essa dissecção completa, o risco de ter um linfedema de membro superior, ele é grande, né? Claro que esse risco também está associado a outras coisas, a obesidade, a um estadiamento mais
avançado, a radioterapia concomitante, né? Mas ele aumenta muito a morbidade, né, para esse tipo de lesão. E esse tipo de linfedema também é muito difícil de tratar. As pacientes, na grande maioria das vezes, têm que conviver com esse braço assim, bastante inchado, pesado, é bem difícil, né? Então, a técnica do linfonodo sentinela, de poder preservar a axila, diminuiu exorbitantemente essa morbidade. E aqui está uma sequenciazinha de fotos, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? Então, esse aqui é com a injeção do azul patente, né? Foi injetado periareolar e se faz uma incisão na axila e a gente consegue ver o linfonodo sentinela azulzinho, né? Corado com esse corante, né? E aí se tira. Se tira e se manda examinar, né? Na hora aquela biópsia de congelação. Esse aqui é a técnica, então, com a medicina nuclear, né? Com a injeção do radiofármaco, que é o tecnésio. Aí é a mesma coisa, a gente só não vai injetar nada na mama na hora da cirurgia. Então, se injeta antes da cirurgia, na medicina nuclear mesmo, uma quantidade ínfima de tecnésio, né, na mama. E posteriormente a gente vai fazer a mesma coisa, a incisão na axila e através desse aparelho do gamma probe, né, esse gamma probe vai detectar esse material, o tecnésio. E aí ele emite um som, um bip alto e a gente sabe que está no linfonodo que absorveu o tecnésio. Bem, estamos quase finalizando, então o tratamento clínico adjuvante. Então a paciente operou, né, e posteriormente nós vamos olhar aquele anátomo patológico, né, e ver se ela tem indicação de fazer um tratamento adjuvante pós-operatório, né? Então a gente utiliza a quimioterapia, a hormonioterapia, né, ou a endocrinoterapia, vocês vão ouvir falar bastante, né? Tamoxifen, ou os inibidores da aromatase, o anastrozol, o letrozol. E a imunoterapia, que se usa bastante para os tumores HER2, né? O trastuzumab, principalmente o pertuzumab. Pode-se usar um ou dois, né? Então, isso vai depender muito da biologia tumoral também. Tratamento radioterápico, como eu já falei anteriormente, então é um tratamento para aumentar o controle locorregional e a sobrevida global, né? Então, ele é utilizado nas cirurgias conservadoras, então cirurgias que a gente preserva a mama. Para câncer de mama é obrigatório fazer radioterapia. E também é utilizado para doença avançada, pós-mastectomia com tumores grandes, né? T3. Axila com linfonodos comprometidos, né? E invasão de pele. Então, no caso de mastectomia, a gente sempre vai fazer nessas indicações aqui. Tumores grandes, né? Acima de 5 centímetros, axila com linfonodos comprometidos ou invasão de pele. E todas as pacientes submetidas a tratamento conservador, quadrantectomia ou setorectomia, é obrigatório fazer radioterapia. Então, algumas estratégias para a prevenção do câncer de mama, né? Uma mensagem final. Então, combate à obesidade, alimentação saudável, aquela do estilo mediterrânea, atividade física, praticar, evitar o excesso de álcool, uso criterioso da terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, estimular a amamentação, exame clínico anual das mamas a partir dos 20 anos e a mamografia a partir dos 40 anos. Essas são as referências bibliográficas e ok. Terminamos então.